ideia surgiu de uma necessidade minha de dançar, de ouvir o meu som, que me faz levantar da cadeira onde estou, independentemente de se uma pista está cheia, se não está, e não olhar a nada nem a ninguém, e levantar-me e dançar. E isto aconteceu numa noite que eu estava em casa a fazer um trabalho para uma formação e estava a ouvir som, pronto, sempre acompanhei o meu trabalho com música, e passa um tema de Sisters e pronto, interrompi o trabalho e comecei a dançar. E dei por mim a pensar, tenho saudades deste som, eu gosto de dançar este som, nem sempre tenho oportunidade, nem sítios, e pensei na necessidade de ter em Almada um espaço, não existia. Um certo dia encontro o Osga, estamos sentados no antigo chá de histórias, estamos à conversa e desabafo com ele e digo-lhe: pá, Osga, tenho vontade de ouvir o nosso som, de levantar-me sem vergonhas de ir dançar. E por que não? É pá, se criássemos aqui assim uma atividade à tarde, pronto, e sempre assim na conversa com a Marta e isso, e depois lembro-me de começámos a falar da jukebox. E a jukebox nos anos 80 e nos anos 90 tinham realmente as atividades das tardes de vanguarda. As primeiras jukebox no Bairro Alto, ainda com o Mário Rui como DJ. E ele fazia as sessões de tardes de vanguarda à tarde. Foi aí até a primeira vez que eu tive o contacto com DJs dentro deste movimento, ainda em 1988, 89. E depois a jukebox fechou no Bairro Alto, abre em 2 ou 3 sítios, e depois aí é que vai se estabelecer, e há muitas pessoas que começam a frequentar na Rua da Fé, também em Lisboa, e há realmente aquelas matinés durante a tarde inteira, das 3 da tarde até às 8, mais ou menos, de tardes de música alternativa, as chamadas tardes de vanguarda. E o projeto começou a nascer a partir daí, começámos a falar, então em Almada, se criássemos umas matinés dentro deste som underground e que nos identifica, procurar espaços, procurar sítios, procurar DJs, o que é preciso, quais os ingredientes para fazer este projeto avançar e crescer, não é? E a Marta começa a dizer que estava a ouvir o 9L9 dos Sisters of Mercy e que de repente teve uma ideia que achava, pronto, que em Almada os sítios onde se passava música, e para já não havia sítios na altura ainda para dançar em Almada, o Culto também já tinha, e o Lado Negro também acho que já tinham fechado. Eu não queria que fosse uma coisa saudosista, só. Portanto, gostava que fosse uma coisa mais abrangente, tanto coisas atuais, tanto música atual, misturada com a tal música antiga. Basicamente é 80s, anda à volta dos 80s, 90s, pouca coisa. E anos 2000. Tivemos uma primeira experiência na antiga Tasca do Cão, aqui em Almada Velha. Foi a primeira vez que fizemos tanto este encontro de 3 DJs num espaço, aberto assim a todos os amigos. O Pedro Letras tinha adquirido a antiga Tasca do Cão, que também era um local altamente simbólico para todos nós passámos a nossa juventude na Tasca do Cão. Éramos as pessoas diferentes, éramos as pessoas que vestíamos de maneira diferente, era um grupo que não incluía só nem góticos, nem heavy metal, nem punks, nem freaks, não, era tudo o que era alternativo, tudo o que era diferente, tudo, a maneira de vestir, a maneira de estar. Nós chegávamos e tinha um gravador de cassetes, cada um trazia a sua cassete e era todos os géneros. E quando acabava aquela cassete era tudo muito democrático. E então era a vez, o Luís da dona de Tasca do Cão era quase o árbitro, digamos assim, não é? Já tenho aqui umas quantas, agora a tua vai ficar na fila. E curiosamente o Lucas também era, como é óbvio, um habitué
da Tasca do Cão mais tarde, e o Lucas lembra-se de eu chegar, por exemplo, com uma cassete e disse: pá, descobri uma banda espanhola, pá, uns gajos assim meio góticos, então eram os Heróis del Silêncio. E depois chegava alguém: pá, descobri uma banda também, uns punks brasileiros e não sei o quê, uns hardcores, e eram os Ratos do Porão. Pá, tenho aqui uma coisa nova, uns gajos muito estranhos também, tugas e não sei o quê, e eram a Causa. Íamos para a Tasca do Cão e depois a Tasca do Cão fechava à meia-noite, nós íamos para Lisboa, para o Bairro Alto, e então descíamos as escadinhas do Ginchal e atravessávamos ali o Cais do Beira Rio até irmos apanhar o barco a Cacilhas e depois para ir para o Cais do Cedré. Olhava para aqueles edifícios todos que estavam ali já todos abandonados e ainda daí, pá, e se eu pegasse numa coisa destas, fazia aqui uma sala de espetáculos ou fazia aqui um bar ou uma discoteca. Dia 23 de fevereiro de 2001 foi a inauguração do Lado Negro do Rio. Digamos que foi o primeiro passo assim mesmo direcionado para o pessoal do metal e do gótico. Como não havia nada do género em Almada, o pessoal todo da cena, que era um bocado órfão, não é? Aderiu ao espaço. Era grande fã dos Fields of the Nephilim e colecionador também, pronto, desde a discografia até memorabilia. Eu moldurei as capas dos discos deles e foi essa base que serviu para decorar o bar. Ao princípio convidei alguns amigos meus que sabiam que eram melómanos como eu, que gostavam de música e que não era pessoal profissional. Aliás, o pessoal desta onda não via profissionais dos DJs de heavy metal nem de gótico, não é? E vi no Tom uma oportunidade, que era uma pessoa que gostava de música, adora música, não é? Como eu, e convidei-o para passar som. Aliás, as nossas poesias era só ele. Tinha esse projeto que era o do Cicuta, que ele recitava poesia e tinha a acompanhar o Lima, que tocava guitarra portuguesa. E era assim um projeto assim fora era em vulgar, pronto, não havia assim muita gente a fazer daquele género. Havia mesmo pessoal que ia lá de propósito para os ver. Em relação ao Osga, as coisas que aconteceram lá no Lado Negro com ele, foi umas apresentações que ele pediu-me, quis fazer um espetáculo. Eu lembro que até foi no primeiro aniversário do Lado Negro, ele fez um espetáculo de didgeridoo, a solo, e depois com um grupo que eu tinha de percussão, com gaita de foles e percussão, ele fez a apresentação desse projeto lá também. Sempre tive em vista abrir novamente o bar, mas com outras condições, pronto, com melhores condições. E passado 2 anos estas condições surgiram e abri novamente um espaço mais pequeno, mas pronto, também decorado com os mesmos motivos que eram os Fields of the Nephilim. Desta vez abri a Almada Velha, perto de onde era a Tasca do Cão. Tirei o rio porque ele não estava junto ao rio, né? Ficou só o Lado Negro. Já existia o Lado Negro, nós parávamos lá, o pessoal que abriu o santuário. Existiam outros bares aqui também, como o RB e etc. Mas o Lado Negro era mais dentro do estilo que nós gostamos, se bem que era mais gótico, e eu senti falta de uma coisa mais glam, heavy metal, e fui quase incentivado a abrir o bar e abrimos o santuário. Ser um grande amigo do António Boeiro, foi quando nós começámos a convidar, uma vez por mês, o Goblin a fazer sempre uma sessão de DJing no Santuário do Rock. Foi em 2011 quando nós, ou seja, houve um espaço ficou livre muito maior e nós fomos lá para cima e sim, já fazíamos concertos. O espaço era muito maior. Agora também ia ao santuário lá, de vez em quando, beber um copo
inclusive os filhos, quando eles abriram, tiveram logo todo o meu apoio. Não é que eu quisesse fazer alguma coisa, mas contributo, e se pudesse ajudar em qualquer coisa, estaria cá. Assim que fechámos o santuário, fui dos primeiros DJs do Cine Incrível. E agora vou voltar. Cá estaremos à tarde contar o heavy metal. O projeto cresceu, quando optámos e tivemos uma conversa com a Clara, do Cine Incrível, um espaço para nós traz muitas memórias, é um espaço multicultural que já todos frequentávamos, é um espaço lindíssimo, era um antigo cinema, nos transporta para o passado e faz-nos lembrar quando vínhamos cá com os nossos pais, todo o ambiente dessa época. É um espaço que está muito bem tratado, muito bem cuidado, que tem um grande potencial. E fui falar com a Clara, apresentei-lhe o projeto, apresentámos. Eu era quem estava mais à vontade, mas era uma ideia de todos. E a Clara rapidamente e prontamente disse logo que sim. Conheço muitos destes rapazes desde que eles tinham para aí uns 14, 15 anos e começaram a fazer as suas bandas porque iam ter ao ponto de encontro onde eu já trabalhava. Sou um bocadinho mais velha e portanto conheço assim, embora com interregnos que as nossas vidas nos colocam, não é? Já os conheço há muitos anos e conheço os percursos da maioria deles. É evidente que o gosto pessoal também está sempre presente naquilo que se faz, não é? Senão, é um bocado difícil fazermos uma coisa que odiamos, isso não conseguimos fazer, não é? Portanto, mas como gostamos da arte e de cultura, fazemos de quase tudo. A dança, o burlesco, o cabaré, danças de fusão oriental. Este mês, por exemplo, há dança, há stand-up, há rock, há tardes de vanguarda. Como sou designer gráfico, ofereci-me logo para fazer, portanto, a imagem das tardes. Obviamente tenho as minhas influências e tenho as minhas preferências. Gosto muito do Neville Brody, Peter Saville, tanto com aquilo, toda a sua imagem para depois Joy Division, New Order e por aí fora. Também gosto muito da 23 Envelope, portanto, também a parte mais gráfica, tanto da editora 4AD, que também está presente um bocado nos meus cartazes. Portanto, aqui nas tardes, basicamente, nós temos duas opções. Ou fazemos um slideshow, que eu acho que é giro, portanto, estão a passar a ver com esses tempos recentes e antigos, e por vezes também usamos vídeo. Geralmente em muitas discotecas, quando temos um DJ, as pessoas estão viradas a dançar para o DJ. No espaço e essencialmente nas tardes de vanguarda, nós temos uma projeção, um slideshow, com uma seleção de imagens que refletem um pouco o nosso património, a nossa herança cultural. Portanto, tem imagens da Cova da Piedade antiga, da Lisnave, de ruas, neste momento algumas já estão descaracterizadas, que dão a conhecer quem frequenta o espaço ou quem vem a este espaço, dão a conhecer também um pouco da nossa herança cultural e do nosso património. Se temos aqui um palco super bem equipado em termos de som e de luz, por que não usá-lo? Houve uma das vezes que fiz uma performance com o didgeridoo e uma composição que eu fiz que eu achei que tinha tudo a ver, eu estava completamente de acordo com a estética musical das tardes de vanguarda. Entretanto, nos primeiros anos, o Osga
começou a ter mais dificuldade em vir, felizmente, porque começou a ter mais trabalho na sua área. O Osga é um artista multifacetado, dos artistas mais multifacetados que eu conheço. Ele não saiu do coletivo, continua sempre connosco, sempre que quisesse poderia vir. Decidimos alargar, não é, ali o posto dos comandos dos DJs da tarde também a outros DJs e outras pessoas com outras experiências, porque não queríamos também ficar estagnados num som muito passado, muito antigo. Temos que evoluir, não é? Eu fiz nas viagens também que fiz e quando estive fora, o som evolui, as bandas evoluem. Mesmo que sejam antigas, algumas ainda continuam a trabalhar e dão-nos sempre som novo. E resolvemos fazer alguns convites para alguns DJs, mas são todos DJs em quem confiamos, em quem apreciamos o trabalho, cada um com o seu estilo, cada um com o seu gosto musical, com o comum do underground e com o comum de gostar de ver pessoas a dançar e gostar do que fazem, essencialmente. Tínhamos aqui um DJ mesmo à mão, não é? Que é o Paulo Brosse, também é família, e acabou por ser o nosso primeiro convidado especial das Tardes de Vanguarda, que é sempre bem-vindo e que já fez muitas connosco e há de fazer mais. Um conceito muito interessante, musicalmente, digo espetacular, porque não se pode agradar toda a gente e há muita gente que não tem esse conceito, nem percebe o estilo de música, apesar de ser um bocado abrangente, que vai desde os anos 80, a parte mais dark, a eletrónica mais recente e músicas mais recentes. Portanto, não é um conceito só baseado em sons mais antigos. Sou um bocado abrangente, desde o disco até ao techno, passando pelos 80s, né? Não aqueles normais que a gente está fartos de ouvir. Não quer dizer que faz sempre parte de passar um clássicozinho pelo meio, mas manter ali um movimento, um groove, um beat, já que eu sou mais de eletrónica, e manter as pessoas animadas, bem dispostas para dançar, para mexer o pezinho. E depois depende do espaço onde se está, né? Se é um bar é um bar, se é um clube é um clube, e depois saber muito bem o que é que se vai pôr. Pensado no momento, porque eu não tenho sets, eu ponho a primeira, seja onde for, eu ponho a primeira música, a partir daí faço uma viagem. É um evento, é uma ideia, é um projeto criado por pessoas que eu tenho muita estima, não só são amigos, como também acho que são, podemos usar o termo profissionais, vai, é lixado que falar é profissionais supostamente é aquelas pessoas que vivem daquilo, não é? Penso, não estou em erro, que já participei em três tardes de vanguardas, e foi sempre muito bom. Não só porque estou com pessoas que confio e que gosto, mas porque sei também em que terreno estou a pisar. Adorei trabalhar, porque consegui ir um pouco atrás do que eu acredito que é o vanguarda. E agora criando aqui um pouco de polémica, não é? O vanguarda, a avant-garde, ou seja, o que está à frente. E às vezes temos tido um bocado, uma reserva grande de público que vai numa de beber o vanguarda, que era o que se ouvia antigamente. Jukebox, rock rendezvous, Johnny Guitars e afins. E eles têm conseguido, nas tardes de vanguarda, fazer um pouco de tudo. Conseguir agradar as pessoas que ainda estão fechadas naquele registro do que se vivia no jukebox e bora a uma tarde de vanguarda, porque na altura o que se passava era vanguarda. De facto, que era música à frente, vá. Agora já não. Já passaram 20 anos, já passaram 30 anos. Portanto, já não é vanguarda. Mas, se quisermos pegar, eu mais depressa lhe chamaria música saudosista, não é? Do que propriamente música vanguarda. Mas eles têm conseguido fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o chamado agradar gregos e troianos.
O espaço adoro, também sou suspeita porque eu gosto muito desse tipo de casas. Eu sou daquelas pessoas dos tempos do Ritz e de casas assim com toda essa caixa económica operária, com toda essa carga. E apesar de ser um cinema, acho que consegue ter vários espaços que são muito importantes. Pista de dança, parte de convívio, onde se fala no staff, não é? Que são pessoas espetaculares até à data. Todas as pessoas que a gente tem cruzado lá. Já conheci esta casa há muito tempo, porque sempre vi aqui nesta rua, vinha aqui ao cinema, é incrível, e é a minha rua, portanto, também. É assim uma nostalgia ao mesmo tempo, e uma diversão, um prazer e uma responsabilidade também. O lançamento do meu livro eu fiz aqui no Cine é Incrível. Acho que estou sempre a desejar que chegue este dia, de vir para as tardes de vanguarda trabalhar. Isto para mim não é um trabalho, é trabalho, mas é assim um preenchimento da alma também. Pela ligação que existe à poesia, tanto por parte do Tó, que escreve e diz maravilhosamente bem, a Adelaide também escreve, também já ouvi dizer. Há outro amigo que vem sempre, digamos que abanar o esqueleto, mas todos os sábados traz um apontamento de poesia para oferecer a todas as pessoas. Todas as sessões há um livrinho, há um objeto que ele traz também de poesia e que depois fica aí para o resto do público do Cine é Incrível dos outros dias consumir e consome, que eles desapareçam. E pode ser um objeto decorativo e tem 2 poemas, neste caso um deles é meu, é do António Alpina, gosto muito, um poeta portuense já falecido, e do Mário Quintanilha. É sobre as utopias e os livros, e juntou as duas valências que eu presumo que por aqui haja na contracultura, ainda que sejam o sonharmos, as utopias e o lermos, que é um espaço de reflexão do ser humano. Costumo pôr aqui poesia que vou escrevendo, não é interesse, não é a minha pessoa, é as pessoas lerem. Pouco mais que isso, é uma coisa, são cadernos, não são livros, e depois tem sempre suportes diferentes, diferenciados, com dobragens, os materiais são quase todos aproveitados, é uma coisa que não é muito esclarecida aqui, mas que são quase todos reciclados, materiais que iam para o lixo e que me custa muito ver este despesismo do mundo atual, deste consumismo e com materiais que são muito interessantes para utilizar para outras valências. Esta malta, seja gótica, seja punk, seja a malta do vestido de preto, também faz coisas de artesanato. E então aqui, nesta aula de entrada, cada um está livre de montar a sua banca e estar cá durante a sessão. Aqui não se paga aluguer de espaço, de bancada. Eu sou uma artista francesa e faz parte da cultura gótica underground de Paris, mas agora faz 5 anos que vivemos aqui em Almada e faz parte da cena gótica de aqui porque gostar é uma família para nós. E pintar sobre madeira, vista de Almada e vista do detalhe da arquitetura do patrimônio desta zona velha. Temos um estilista que veio aqui apresentar a sua roupa bastante alternativa, bastante vanguardista, de reaproveitamento, reutilização. Que um dia apareceu aí com
uma t-shirt e começámos todos a querer t-shirts. Eu tenho uma diferente de todos. Tinha 3 letras a prateado. É os 10 anos, quando for 20, já tem que ser dourado. Há 10 anos, não é? Que venho às tardes. E há coisa de 3 anos, sensivelmente. Sempre falamos na história da t-shirt. Eu trabalho com moda, faço reciclagem e já trabalhava com este tipo de aplicação com letras hebraicas. E foi um bocado a partir das minhas peças pessoais que acabou por surgir o comentário do isto é giro, temos que fazer qualquer coisa. Trouxe então a t-shirt com o símbolo da Star de Vanguarda e a recepção foi tão fantástica e isso foi uma sensação muito boa realmente de dever cumprido com o trabalho de moda. Ultimamente, este pormenor de trazer os filhos, eu acho muito interessante, porque não é, apesar de tudo é um bar, não é? Eu costumo dizer que é uma casa de espetáculos que por acaso tem um bar. E isso podia às vezes inibir os pais de trazerem os filhos, mas os filhos vêm não só às tardes de vanguarda, mas vêm a ver concertos. Ainda nas últimas tardes de vanguarda foi fantástico, porque estavam aqui montes de crianças. As pessoas começaram a perceber que poderiam, como é à tarde, podem trazer as crianças e podem estar aqui. O Cine Incrível tem espaço, tem este teatro fantástico, tem outros espaços onde as crianças podem estar e onde podem também ouvir música, dançar se quiserem. Não pagam, como é óbvio, não há limite para a idade, isso fica na consciência dos pais e no como eles acharem. Estão sempre protegidos, porque temos tampões para os ouvidos para as crianças, portanto estão sempre protegidas. É uma honra para nós, porque conseguimos que o espaço não fosse, ao princípio, era de fumadores, nós conseguimos que deixasse de ser, que as pessoas percebessem e que aceitassem, ou seja, não diminuísse a afluência por mais esse fator, mas isso faz com que o ambiente seja também mais saudável e que permite que as crianças venham, mas sobretudo porque todas as pessoas se sentem bem e seguras cá dentro, não é? A Câmara Municipal de Almada decidiu, no aniversário dos 50 anos da cidade, fazer um evento que consistia em várias fotografias de várias pessoas de Almada, com vários fotógrafos, e nós tivemos a honra da Raquel França nos convidar. Temos aqui sim uma sala de espetáculos muito interessante, muito boa, com equipamento de som espetacular, equipamento de luzes também. É uma sala equiparável a qualquer sala de espetáculos que pode acontecer, olha, em Londres, em Berlim, em Paris. São estes clubes que fazem as grandes bandas, são estas salas que fazem os grandes espetáculos mais intimistas e que há essa proximidade. É dos espaços mais espetaculares que eu não conheço ninguém que não tenha vindo aqui, que não diga bem do espaço, ou todo este conceito que infelizmente querem acabar, não é? Mas não querendo falar muito sobre isso, porque isso são outros pormenores maus, mas que deixam a gente um bocado tristes, né? Porque cultura, se não apoiarmos a cultura, um dia destes não temos nada. A primeira sentença foi que a música ao vivo terminava às 23 horas, que é, digamos que a hora que está na lei do ruído. A cultura do povo português é tudo mais a começar a essa hora e não a acabar. Portanto, tem sido uma luta para nós conseguirmos que as pessoas não nos abandonem. A segunda foi
que o Cine é Incrível não podia mais ter música ao vivo, ou seja, não nos disseram que nos fechavam as portas, mas ao fim e ao cabo, ao quererem terminar com a principal atividade do espaço, estavam, de certa forma, indiretamente a obrigar-nos a desistir. A Câmara de Berlim apoia todo o tipo de espaços, paga a sonorização, que é coisa que infelizmente aqui não se faz, pelo contrário, né? Aqui tenta-se acabar com o sítio, o que é mau. Em Berlim ao contrário, tudo se ajuda, toda a gente se ajuda, sonorizações pagas para não haver problemas com vizinhanças, com tudo o que a gente possa imaginar nesse sentido. Eles trabalham muito, fazem o que podem, dentro que os deixam fazer também, né? Que se calhar, noutro sentido, se estivessem mais à vontade, podiam ser mais abrangentes para outros tipos de bandas e de coisas que podiam existir aqui, mas devido ao horário que está restringido até às 11, é um bocado complicado. Atualmente tem acontecido uma série de situações, que é situações como espaços que fecham, sangue novo, que faz falta, sim senhora, novas vertentes, novas tendências, horários mais apertados, licenciamentos mais apertados. As pessoas que gostavam de determinadas sonoridades envelheceram um bocado, umas não saem, outras têm a sua vida, outras estão um bocado divididas entre vou sair a uma discoteca, dançar um bocado num DJ set de um amigo ou vou-me guardar para ir ver um concerto. Eu tenho sentido isso. Tem havido muito a aposta em concertos, o que é bom também. N salas em Lisboa a albergarem muitas bandas conotadas com alternativo, com uma cena mais diferente, mais vanguarda. Os Capela das Almas, o grupo que eu fui baterista desde praticamente o início até ao término, juntámos-nos no sentido de dar vida novamente aos Capela das Almas. Fizemos um concerto no Porto, fizemos um concerto em Leiria, fizemos concertos em Lisboa e tivemos que, obviamente, regressar à nossa casa-mãe, à Almada, e o Cine é Incrível era o espaço indicado para nós apresentarmos o nosso concerto. Achámos que não faria sentido termos concerto em todas as sessões, porque as tardes de vanguarda são sim tardes de DJing dançantes, não é? Mas achámos que pontualmente poderíamos ter bandas e que também isso iria enriquecer as tardes. As tardes de vanguarda são dos poucos, digamos, momentos, se calhar, que a cidade ainda continua a ter para reunião das pessoas e pessoas com determinado tipo de gostos ou que se unem, se calhar, em torno de um determinado tipo de gostos musicais e mais até do que isso, para além do que isso. Portanto, são coisas que já têm outro tipo de raízes culturais, pessoas que também já passaram, digamos, experiências no passado, frequentaram muitos sítios e muitas experiências em comum,
E hoje em dia é dos poucos sítios onde essas pessoas podem encontrar e podem ter, digamos, aquela experiência única de conseguirem estar juntos e de partilharem o mesmo espaço, a mesma música, a dança, tudo o que está ligado a isso, até mesmo o que as pessoas vestem, a moda, etc. Na altura havia a sensação de que poderia estar a iminência de fechar o espaço e é incrível não ter condições para continuar a fazer o seu trabalho cultural e artístico que tem feito ao longo dos anos. E isso para nós também teve um peso extra, porque achámos que de facto isso era ainda mais importante, marcar esse momento e não deixar que isso acontecesse. É uma luta que eu acho que é de toda a gente, deve ser não só das bandas, mas deve ser de toda a gente, das pessoas que ainda se interessam por arte e cultura neste país. Deveria ser também da classe política que lidera, portanto, deveriam ser os primeiros a preservar e a tentarem que essas coisas não desaparecessem. Se calhar há um desinteresse imenso para que as pessoas partilhem as suas experiências, partilhem a cultura, interajam umas com as outras. Isso pode criar pensamento e, portanto, hoje em dia acho que se calhar o pensamento é algo que se está a tornar proibido. Muito obrigado por apresentarem este aniversário. Foi incrível e almadense.